do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo na Coluna Rema, mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações para sempre ficar ligado aí, tá? Já compartilha, já comenta, já espalha esse vídeo, amém? Antes de iniciarmos, feche seus olhos. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por estar aqui. Obrigado por o Senhor falar conosco, o Senhor nos dar, Pai, toda a provisão, o Senhor nos guardar a todo momento, a todo instante. O Senhor está sempre à frente de tudo, Pai. Obrigado pela sua maravilhosa graça e luz, que o Senhor possa nos lavar, nos perdoar, e que neste momento nosso coração possa estar totalmente conectado em Ti, totalmente sensível a Ti, Pai. Nós entregamos tudo diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos bater um papo, vamos falar um pouco sobre algo muito importante, algo de extrema importância que Deus é e que nós, como os filhos dele, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, precisamos entender verdadeiramente. O nosso espírito precisa entender essa verdade. O nosso coração de verdade precisa entender essa verdade. Para que a nossa vida, a nossa caminhada com Deus seja algo totalmente cheio dele. Então, o título que eu coloco é Ele é. E vamos falar de uma característica de Deus hoje. Ele é muitas coisas, mas hoje eu quero focar em uma característica. Eu quero ler um texto que está lá em Isaías 6, e nós vamos ler alguns versículos só, mas depois leia o capítulo todo de Isaías 6, com o coração aberto, e deixe o Senhor ministrar no seu coração. Mas Isaías 6, do 1, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificando o teu pecado. Quero ler até aqui. Eu quero me atentar hoje a algo neste capítulo, algo muito específico que aconteceu, algo que nos mostra uma natureza de Deus. Então, aqui Isaías ele tem uma visão do trono de Deus. E nessa visão ele vê o Senhor assentado sobre esse alto e sublime trono. E ele vê os serafins, e os serafins ali adorando a Deus, adorando a santidade do Senhor, adorando a grandeza de Deus. E os serafins adoram o Senhor simplesmente declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Eles adoram o Senhor dizendo santo, falando da santidade do Senhor. É muito interessante que a palavra no original para santo aqui,
é Kadosh. E Kadosh, ela indica uma pureza absoluta, uma ideia de estar totalmente apartado do comum ou do impuro. Kadosh quer dizer separado, quer dizer distinto, quer dizer consagrado. Essa é a natureza do nosso Deus. Adorado dessa maneira não por humanos, mas pelos serafins. Um Deus que está sentado num alto e sublime trono. Um Deus que é santo, incapaz de estar envolvido naquilo que é impuro, naquilo que não é santo. Algo que é totalmente consagrado, distinto, específico. Deus é santo. Quantas vezes nós estamos na nossa rotina até mesmo de cumprir as nossas obrigações na igreja, de ir para o culto ou não ir, de fazer os nossos serviços ministeriais, de fazer tantas e tantas coisas, de entrar no momento de oração, de entrar no momento de leitura da palavra, mas não reconhecemos o tamanho que é a santidade de Deus. Negligenciamos o que é a santidade de Deus. Achamos e tratamos Deus como se Ele fosse mero humanos como nós. Mas Ele não é. Ele é totalmente santo. Ele é totalmente sublime. Ele é totalmente diferente de nós. E Isaías, naquele momento, ele percebe, ele entende a complexidade que era a santidade de Deus. A partir do momento daquela visão, Isaías entende a complexidade que era e que é a santidade de Deus. E aí a reação dele é muito honesta. A dele é muito sincero. Ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de homens de lábios impuros. Ou seja, ele estava reconhecendo a natureza pecaminosa dele. Ele estava reconhecendo o tão pequenino ele era. Ele estava reconhecendo que ele não era digno de estar ali na presença de Deus, que ele não era digno de estar ali vendo o rei. Porque ele diz: ai de mim, porque os meus olhos viram o rei. Ele entende que Deus é santo. E queridos, algo muito interessante. Os serafins repetem que Deus é santo 3 vezes. Há certas coisas que a gente precisa ser um pouco curiosos para ir atrás, entender o porquê que é declarado 3 vezes, e não apenas aqui nesse versículo em Isaías, mas em outros versículos. Quando, queridos, algo é repetido 3 vezes, essa repetição tripla intensifica aquilo que está sendo repetido, ou seja, nesse caso, estava intensificando a santidade de Deus como algo totalmente santo, absolutamente santo, perfeitamente santo. Deus é assim. E nós, assim como Isaías, precisamos começar a reconhecer quem de fato é Deus e ter temor e o respeito devido a Ele, a presença dEle, a obra dEle, para que nós não venhamos a fazer nada relaxadamente, para que nós não venhamos a entrar em momentos de oração relaxadamente, para que nós não venhamos a ir para o culto ou para as reuniões, para os discipulados, para os eventos relaxadamente, com a nossa cabeça do jeito que é aqui na terra. E olha só como Deus é tremendo. Na sua imensidão de santidade, na sua imensidão de poder, Ele se preocupa conosco. Se preocupou com Isaías porque quando Isaías reconhece verdadeiramente e rasga o coração diante de Deus, Deus envia um serafim com uma tenaz do altar para purificar os lábios dele, declarando que ele estava sendo limpo, perdoado pelos pecados, declarando que ele estava vivendo ali, iniciando um novo tempo, uma nova fase.
E nós hoje, queridos, a Igreja de Cristo, nós temos a graça e o sangue de Cristo. Nós precisamos reconhecer a santidade de Deus e reconhecer os nossos pecados. E Ele mesmo irá nos lavar com o sangue do Cordeiro. Ele mesmo irá nos purificar para estarmos firmes diante dEle. Para que possamos ser os verdadeiros adoradores que Ele procura, para que possamos servir Ele da forma que Ele procura, para que possamos verdadeiramente ter momentos especiais com Ele. Nós precisamos reconhecer o quão necessitados nós somos de Deus, o quão necessitados nós somos da presença do Espírito Santo. E ali foi o start de Isaías para o chamado que ele viveu. E Deus tem nos chamado para viver algo poderoso na presença dEle. Algo muito grande. Mas nós precisamos reconhecer a santidade dEle para que Ele possa nos limpar, nos tratar e nos capacitar para aquilo que Ele tem. Por isso, meu querido, nessa noite, neste momento, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, sonda o teu coração, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja se você tem sim reconhecido a grandeza e a santidade de Deus, ou se não, tem negligenciado isso, tem agido como se não fosse assim. E de coração peço ao Espírito Santo para te ajudar, assim como eu vou pedir para Ele me ajudar a me arrepender verdadeiramente, para reconhecer, assim como Isaías reconheceu a santidade dele, e também ser limpo e purificado por Ele, assim como Isaías foi naquele momento. Senhor, o Senhor é grande, e neste momento está sentado em um alto e sublime trono. A Tua santidade, Pai, é algo grandioso, e eu peço perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Eu peço perdão por muitas vezes não agirmos conforme a Tua santidade é. Não agirmos, Pai, conforme o Senhor é. Agimos como se o Senhor não fosse Deus. Agimos, Pai, como se a nossa vida fosse para ser vivida de qualquer maneira, mas não é. Nos perdoe por cada vez que fomos até a Tua casa congregar e ali entramos e ficamos de qualquer maneira, ou quando exercemos algum serviço na Tua obra e também fizemos ele, Pai, relaxadamente, nos perdoa e nos lave, Pai. Assim como Isaías reconheceu a pequenez dele e a impureza dele, nós reconhecemos neste momento. E eu peço que o Teu sangue nos lave, nos santifique e nos ajude a enxergar com os olhos do Espírito, nos ajude a reconhecer o Senhor pelos olhos do Espírito, para que possamos ser capazes de viver o que o Senhor tem para nós, capazes de Te adorar em Espírito e em verdade, capazes de entrar na Tua presença com orações, porque o Senhor é santo. Obrigado porque na Tua maravilhosa santidade o Senhor se preocupa conosco, o Senhor trata as nossas vidas, o Senhor está na frente de tudo. Eu entrego, Pai, esse momento a Ti e Te agradeço por ele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o próximo Era.